Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, que destaca hoje um tema bastante importante, já que nós estamos vivendo um momento de transição do nosso planeta, onde as nossas resistências físicas estão sendo colocadas, as nossas resistências físicas e morais estão sendo colocadas à prova. Como nós estamos reagindo a tudo isso? Será que nós estamos reagindo com serenidade, com confiança, ou estamos ansiosos sem saber como lidar com essas situações, com esses obstáculos? Você é uma criatura ansiosa? Como superar a ansiedade? Estas questões estão contidas no livro que nós destacamos hoje. E o livro se chama Superando a Ansiedade, que contém mensagens do Espírito Maria do Rosário del Pilar, psicografadas por Eulália Bueno, que é a nossa querida que está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda, Eulália. Muito obrigada. É tão bom a gente poder renovar esses encontros e poder conversar sobre esses temas, não é? Então, muito obrigada. Eu acho que assim é para a gente refletir, né? Muito. Porque às vezes a gente esquece de refletir sobre as situações que nós estamos vivendo, sobre a nossa própria vida, sobre os nossos relacionamentos. Ah, meu casamento não vai bem, os meus filhos não são aquilo que eu queria, né? Então eu sou ansiosa por melhorar tudo, mas não consigo sozinha e não consigo mudar o próximo, né, Eulália? Mesmo que seja um filho, né? Mesmo que seja. Eu acho que encontramos tanta dificuldade em nos modificarmos. Exato. Não podemos ficar empenhados em somente modificar o outro. Agora, vale lembrar que a ansiedade, num certo nível, ela é benéfica, porque ela é um combustível que te impulsiona a seguir adiante. Sim. Você só tem que tomar cuidado para que ela não se transforme numa ansiedade patológica, um nível de ansiedade tal que acabe obscurecendo o teu raciocínio, a capacidade de reflexão. Então, como tudo para o espírito, aí também o ponto de equilíbrio. Certa feita a gente estava estudando sobre a agressividade. E descobrimos que a agressividade é um impulso natural, espontâneo do ser. De defesa, de a princípio. A princípio, né? Exatamente. E se bem controlado, né, todos esses impulsos, então a gente pode dizer que a ansiedade pode ser um impulso que te espontâneo. Sim, né? Sim. Eu acho que é uma parte do nosso instinto que nos impulsiona para frente, que nos oferece objetivo, só que nós não podemos projetá-la numa condição que seja prejudicial. Então, por exemplo, se eu não tiver esse carro, a minha vida vai virar um transtorno. Certo. E vai virar um transtorno, porque eu ditei isso, eu ordenei, eu coloquei essa imposição como necessária, como se eu não conseguisse, não tivesse condições de viver sem aquilo. Então sou eu que crio os obstáculos da minha vida. O meu cérebro, ele não raciocina, ele obedece ordens. Certo. Então eu preciso, antes de tudo, ao invés de tomar remédios para a ansiedade, antes disso eu preciso educar o meu espírito. Então, quando eu educá-lo, eu vou comandar o meu cérebro de forma tranquila e equilibrada. E a ansiedade, de forma patológica, que dá origem a tantos quadros desequilibrantes, ela vai estar no nível certo para me impulsionar. Certo, então. Vamos lá, uma aula aqui. Os impulsos, esses impulsos espontâneos, são do espírito à mente. O cérebro, então, recebe esse comando, né? Sim, e executa. Ele não reflete. Você quer ver, você vive uma situação desgastante. Então, você passa todo aquele nervoso. Se você, à frente, for comentar essa situação com uma pessoa, você não a está vivendo, mas o teu cérebro não sabe diferenciar se você só está comentando ou se você a está vivendo outra vez. O que ele faz? Ele prepara todo o organismo para a reação. Ou defesa ou ataque. Isso. Então você está comentando, mas você está sentindo exatamente o que sentiu quando sofreu aquela ação. Então acelera o coração, as mãos esfriam, aquela ansiedade excessiva
pede para que você tome uma atitude, ou ataque, ou fuja, não é? E você vai sobrecarregando o teu organismo. Então, o ponto primeiro de você não adentrar o quadro da ansiedade patológica é você aprender a silenciar quando não tiver nada de bom para falar. Então, quando eu revivo uma coisa ruim, eu sobrecarrego o meu organismo. Há uma descarga de adrenalina que eu não posso parar, ela vai seguir o seu curso e ela vai sobrecarregar o meu organismo. Então, aí a gente pode fazer uma comparação com o perdão, né? Porque o perdão nos diz assim, que o dia que você perdoa, de fato, aquela situação não está esquecida, mas ela não te abala mais, ela não te dá essa reação, ela não prepara mais o seu corpo Exatamente. Você lida com ela sem se vitimizar a ela. Inclusive, está comprovado, a própria Universidade de Stanford tem um estudo hoje voltado para o exercício do perdão. E eles descobriram, através de exames de laboratório, que a capacidade imunológica da pessoa aumenta. Então, ao contrário, o rancor, a mágoa, a ansiedade faz com que a tua capacidade imunológica caia. Então você fica mais suscetível de estar doente. Tanto que, vamos aos médicos que não são espíritas, eles dizem o quê? Você está somatizando. O que ele está querendo dizer com isso? Eu estou sobrecarregando o meu organismo de tais sentimentos e está passando uma ordem imperiosa ao meu corpo, e ele está completamente descontrolado. O meu cérebro está ordenando a produção de hormônios que causam a instabilidade orgânica e levam à doença física, que é a somatização. Maravilha. A gente está se preparando para o intervalo, mas a gente vai deixar aqui uma questão, né? Esse livro não tem um cunho científico, mas ele ajuda a tratar dessas situações que, sim, teoricamente, né, são patologias, né? Exatamente, exatamente. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de como superar a ansiedade. Até já. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Eulália Bueno, que psicografou mensagens de Maria do Rosário del Pilar e que formou o livro Superando a Ansiedade. Bom, a gente deixa aqui, né, para o nosso telespectador, esse livro, ele é um livro que não fala nem de medicina, nem de psicologia, nem de psiquiatria, enfim, ele não fala da parte científica, médica, né, do tratamento em si. Mas ele nos traz lições, né, comportamentais tão importantes que vão colaborar, né, Lália, acabam te conduzindo também para essa área. Isso. Permitem que você entenda, por exemplo, algumas reações que acontecem com o seu corpo e que você pode amenizar. Então eu preciso entender que o meu corpo é um instrumento do meu espírito por um tempo. Né? Que tempo? O tempo da reencarnação. Só que, se eu sobrecarregar esse corpo exageradamente, ele pode adoecer e não ter energia suficiente para chegar ao término da programação efetivada. Então, uma das grandes sobrecargas hoje qual é? Exatamente o estado ansioso em que nós nos projetamos. E por que é que nós fazemos isso? Porque nós nos impomos objetivos que no momento nos sobrecarregam, não nos são necessários, mas eu quero, eu não preciso, mas eu quero, e aí eu vejo que eu não tenho condição para aquilo e eu começo a buscar essa condição, de qualquer maneira eu passo os meus limites morais. Sim, isso. Então, quando eu passo os limites da moralidade, eu ofendo profundamente o meu ser. Certo. E qual é o instrumento que está ali, a serviço do meu ser? O meu corpo. Então ele vai sofrer as consequências. Então quando a gente fala que a religião associada à ciência
vai fazer milagres, né? Esse milagres entre aspas é isso, né? A religiosidade em nós que somos essências, né, divinas, espirituais, funciona muito bem, né? Agora, você falou uma coisa muito importante. Você falou religião e depois você falou religiosidade. Isso. A religiosidade é mais do que ir à religião. Isso. É eu incorporar os preceitos da religião no meu dia a dia. Certo. E eu só vou fazer isso me transformando moralmente. Então, eu vou ter que criar resistências para o mal, né? Para que eu não ceda ao mal que está aí, oferecendo caminhos muito mais fáceis, caminhos materialmente mais fartos. Certo. Então, se eu não tiver essas resistências através do exercício da religião, que é a religiosidade, eu não vou conseguir. Essa competitividade, essa concorrência, a pressa, né? Exatamente. A gente está sempre nessa... Você corre, corre, corre e não sai do lugar, né? A impressão que você tem. Mas é exatamente. E é isso que te leva à ansiedade. Sim, outra coisa, nós passamos o dia no automático. Então, muitas vezes eu paro e falo, mas eu não me lembro se eu fiz isso ou se eu não fiz. Por quê? Verdade. Porque o meu pensamento não estava conectado à ação. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou tomando um chá, mas eu não estou tomando chá. Eu estou pensando no que eu vou fazer quando eu sair dali, nas coisas que eu tenho que resolver, no que eu vou fazer amanhã. Aí você sai do chá, alguém te pergunta, e o chá estava bom? De que era? Você fala, ixi, nem sei, eu simplesmente tomei o chá. Então, eu me desconectei. Ao desconectar, eu cindi a minha personalidade. Então, eu não aproveitei nada. Nem o que eu pensei eu resolvi e nem o que eu estava fazendo eu absorvi. Certo. Então, eu vivo superficialmente, vivo no automático e acabo não me recordando. E por conta disso, eu acho que, nossa, mas já passou o dia? Porque eu não vivi as horas, eu passei por elas. A gente poderia dizer, pegando o tema, né, os temas do livro, a gente poderia dizer que isso é um comportamento, esse comportamento que você acabou de exemplificar, pode ser inserido no tema abortos morais, em que você aborta as suas oportunidades, é isso? Sim, com certeza, com certeza. Eu faço escolhas erradas, então as oportunidades estão ali. Se você crê em Deus, se você crê que Deus é extremamente justo, misericordioso, então Ele não te abandonou, não te deserdou de oportunidades. Foi você que fez opções erradas. Certo. E aí você abortou as chances que Ele te deu, muitas vezes, porque naquele momento aquilo não condizia com o que você desejava. Mas, ao mesmo tempo, se você as tivesse vivido, talvez você tivesse sido muito mais feliz, porque você colocou a sua atenção em algo que naquele momento você não vai atingir. Certo. Ou porque você não tem poder econômico, ou porque você não tem a intelectualidade que te leve a conquistar aquilo. Ah, eu queria um diploma em Harvard, mas eu não tenho nem condição de estudar numa universidade pública aqui. Então, se eu ficar mantendo a minha atenção numa coisa que eu não vou conseguir, eu estou gerando um campo de ansiedade patológico. E estou abortando as oportunidades que Deus me deu e que com certeza por si me fariam felizes. Que a gente costuma dizer que as grandes coisas são formadas de pequenas, né? O oceano não é formado de gotas? E a gente se esquece disso, né? A gente quer sempre o maior, né? A gente quer sempre o que não está ao nosso alcance. A gente quer grandes obras, grandes obras. E esquece que cada dia nos oferece a oportunidade de pequenas obras, mas obras que a gente faça a todo instante, então que preenchem a nossa alma, dentro da nossa capacidade. Porque eu acho que a gente está sempre pensando, pensando no que o outro vai dizer de nós. Essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão muito grave. Então, eu penso no que eu fico preocupada com o que o outro pensa a meu respeito e vou agir de acordo com o que eu acho que o outro gostaria que eu fizesse, é isso? Aí, quando você desencarna, a tua consciência não vai te cobrar pelo que o outro fez, mas pelo que você deixou de fazer. Verdade. Então, a gente tem que se centrar mais em nós,
na coerência das nossas atitudes, para não acontecer a dissociação do que eu faço e do que eu penso, do que eu posso e do que eu quero. Que é o tema, que é um item que tem assim, apenas o que possas. Apenas o que possas, dentro do que você já conquistou. Não adianta eu querer lá à frente, eu só posso isso hoje. Verdade. Então eu ganho R$1.000, mas hoje eu cismei que eu vou gastar 3.000. Eu posso gastar, mas o que eu contraí? Um débito. Verdade. Então com a vida não é diferente, né? Com o nosso espírito não é diferente. É só fazer uma projeção. Muito bom. Você quer ajudar a TV Mundo Maior a crescer? Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38 e colabore para que mais pessoas recebam esses ensinamentos, essas lições importantes que nós estamos aqui conversando hoje. A Fundação Espírita André Luiz agradece e muito a sua colaboração. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Nós estamos comentando o livro Superando a Ansiedade, mensagens ditadas pelo Espírito Maria do Rosário Del Pilar. E quem conversa sobre esse livro conosco é Eulália Bueno, a médium que recebeu essas mensagens. E antes de nós continuarmos aqui falando sobre esse livro, que traz lições importantes para todos nós, a gente gostaria de pedir a você a colaboração para as Casas André Luiz. São várias as formas de colaborarmos com o nosso próximo. E uma delas é ajudar as Casas André Luiz a aumentar o número de atendimentos ambulatoriais para as pessoas com deficiência física e intelectual. Você pode ajudar ligando para 0800 11 90 12 ou acessando euajudoaconstruir.org.br. Você estará colaborando para uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que são tão especiais como todos nós somos, né? Que merecem, assim como nós, o carinho, a atenção de cada um de nós. Nós agradecemos muito a sua colaboração. Bom, Eulália, superar a ansiedade, né? Tem um tema, né? Nós já falamos num outro programa com você sobre um outro livro, né? A Melhor Vida, que os temas tocam, né? Uns mais, outros menos, né? Nos momentos adequados, enfim. E tem um que fala de só por hoje, né? Que é aquele conceito que trata os dependentes, né? As pessoas que são dependentes, né? Só por hoje eu não farei, né? Exatamente. Mas perceba que se nós pensarmos em questão de infinito, muito para frente, a gente se sente impotente. Isso, verdade. Mas se você colocar só por hoje, eu não vou perder a paciência. Só por hoje eu vou procurar compreender o outro. Só por hoje eu vou me manter firme na minha conduta. Hoje passa muito rápido e ao final desse período, se você realmente tiver conseguido, você vai se sentir mais forte. Verdade. E amanhã, quando chegar, vai ser hoje. Então, só por hoje, você começa outra vez. E isso parece que não tem importância, mas tem, porque devagarinho, sem se dar conta do peso da responsabilidade, você vai se recuperando dos seus deslizes morais. Certa feita eu ouvi um conceito sobre emagrecer. Porque há pessoas que têm uma dificuldade imensa em emagrecer. E não resistem, né, ao alimento, né, sim, à tentação do alimento. E a pessoa que estava tentando fazer essa dieta, né, esse regime, ela diz assim, olha, me ensinaram que é muito melhor a sensação de resistir à tentação do que sucumbir a ela, se entregar a ela. do que comer o alimento. Eu acho que esse conceito vale para qualquer situação, né? Sim, eu acho que principalmente quando se trata das nossas pendências morais, né? Daquilo que a gente tem que conseguir a benefício do nosso espírito, porque tudo vai ser por hábito adquirido. Sim. Mas o primeiro passo, que é o só por hoje, é o mais difícil. Então você tem que se compromissar.
Eu não posso achar que hoje vai acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Então, eu tenho que dar a minha parte, porque todas as conquistas vêm através do quê? Do nosso esforço. Então, nada vai ser fácil, nada vai ser tranquilo, tudo no que eu me empenhar vai me impor um certo sofrimento, porque eu estou habituada há muito tempo. Há muito tempo, eu quero dizer, talvez há muitas vidas a fazer daquela maneira, mas não quer dizer que aquela seja a maneira certa. Eu precisando mudar, eu tenho que estabelecer o princípio dessa mudança. E dói. A mudança Dói porque vem contra tudo aquilo que eu estou habituada a fazer. Um outro tema, né, que é o que encerra o livro, né, Eulália? São vários os temas, né? Muitos temas. Uma terra feita de amor. Uma terra feita de amor. Então, essa uma terra feita de amor, na realidade, nós colocamos na contracapa, porque é uma mensagem do próximo livro, que está na editora M, que é A Conquista da Felicidade. Então, realmente, se você pensar bem, se esforçar por superar a ansiedade, fazer desta a melhor vida, você vai conquistar a felicidade. Então, é quase uma sequência. Nessa mensagem, Maria do Rosário nos adverte quanto a este momento de transição. E ela nos diz que a terra do amanhã vai ser uma terra feita de amor. Mas nela vão estar presentes os espíritos que tiverem adquirido total resistência ao mal. Eu não posso ser mais ou menos bom. Então, esse instante de transição é aquele em que nós podemos ser mais ou menos bons. A gente escorrega aqui, levanta ali, mas a gente tem que se erguer em definitivo. Dizer não ao mal sob qualquer circunstância. Crer firmemente que o bem vale a pena, que a Terra está progredindo moralmente, apesar de tudo me levar a acreditar que isso não é verdade. A gente tem que lembrar, que é outra mensagem do Superando a Ansiedade, que o mal, ele anuncia-se, ele grita, ele escandaliza, então ele se faz presente por imposição. Então a gente olha a Terra e dá a impressão que só tem o mal, porque o bem é sutil, é outra mensagem. É educado. É tranquilo, não se pronuncia, ele chega e te conquista. Então, nós temos que nos permitir conquistar pelo bem para merecermos ser espíritos realmente reintegrados ao amor e podermos habitar a terra do amanhã. Fazermos parte dessa terra feita de amor. Se Deus quiser, né? E Deus quer. E Deus quer. A gente é que precisa querer. Isso mesmo. A gente agradece muito, é uma alegria sempre muito grande estar com você. Eu digo mesmo, muito obrigada a você por esse exemplo de força, de coragem, esse sorriso que mostra para todo mundo que você está superando as dificuldades e fazendo dessa uma grande vida. Muito bom. Você quer nos enviar alguma sugestão? Escreva repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser adquirir esta obra, Superando a Ansiedade, entre em contato com a editora Mundo Maior pelo site www.mundomaior.com.br. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!